Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial, 95.7 FM e 660 AM simultâneo. Você que me prestigia no carro, na internet, ou mesmo está vendo este vídeo no YouTube, porque nós estamos filmando ele, se você quiser assistir como são feitos os programas, você pode entrar no YouTube ali, você coloca o meu nome, Newton Schultz, você vai ver vários vídeos da minha pessoa, tem trechos de palestras que são postados ali, e também se você colocar Newton Schultz, Caminhos da Consciência, você vai ter todos os programas de rádio. Então ali você vai ver todas as gravações, né? Não tem um áudio tão bom como chega para vocês, mas tem uma qualidade legal também e tem um trabalho muito bacana que o Paulo, que me filma aqui, coloca um efeito chroma key. Então você terá condições de nos prestigiar também de uma forma temporal. Então se você está assistindo o YouTube agora é porque você não assistiu ou escutou, que é a palavra correta, o programa ao vivo, e você está nos vendo agora. No comando do som, Evaldo, fazendo tudo chegar bacaninha. Evaldo tem um trabalho super bacana também, recomendo, tá com o site no ar, Evaldo. Então isso também você pode achar evaldoribeiro.com.br. E também, se você gosta da minha linha, agora falando de mim, o Paulo filmando eu já falei, você pode, né, ver qual o caminho que eu sempre procuro colocar aqui no programa Caminhos da Consciência. O meu caminho hoje, vamos falar de uma forma bem simples, é a eubiose, né? E a eubiose, que é uma escola de iniciação, uma escola de ponta hoje no gênero humano, porque todas as experiências hoje olham para o Brasil. Então a eubiose, que é a detentora de toda essa sabedoria iniciática das idades, que já é professada há 1 milhão de anos. Então nós precisamos compreender que quando você nasce no Brasil e você, através da sua vontade, se sintoniza a algo diferenciado, no sentido de compreender que a verdadeira autoajuda está no seu aprimoramento, eu recomendo a eubiose como um caminho super bacana para vocês. E você pode acessar ali a eubiose, www.eubiose.org.br. Ali você tem como participar, tem vários artigos legais de pessoas super bacanas, né? Ali você vai conhecer o nosso professor, que foi o professor Henrique José de Souza, que deixou todo aquele manancial, todo aquele legado bacana. Então, se você tiver afim, se você entrar em sintonia com o programa, eu recomendo que você visite esse site. Aí você terá condições de ver na fonte, né, de onde vem esse conhecimento. Lembrando sempre que tudo que eu, Newton Schultz, trago aqui para vocês é a minha visão. Então nunca vocês me coloquem como o Schultz está representando a eubiose. Não, o Schultz está falando da eubiose, está falando dos conhecimentos do professor Henrique José de Souza, da forma como ele vê. E como eu sou humano, existem erros na minha forma de ver, que muitas vezes eu leio algo do professor Henrique José de Souza, no eubiose, e quando eu leio depois de um tempo, eu interpreto de uma forma diferente. Aí falar, então não, tá perfeito, só a minha forma de ver a verdade que se alterou. A verdade está ali, mas a forma como eu a vejo, de acordo com o meu estado de consciência, é diferente. Então é super legal se você sentir algum chamadinho do que eu der aqui no programa, para você correr atrás, conhecer um pouco melhor, começar a transformar a autoajuda externa numa autoajuda interna, que esse é o propósito, você reconhecer o seu mestre interior, e aí, através desse chamado, você começa a fazer o seu desenvolvimento e a sua iniciação. Então é isso, queridos ouvintes. No final eu vou divulgar uma palestra que vai acontecer na Moca, dia 13, nós temos eubiose em vários departamentos. Vou fazer uma divulgaçãozinha de 2 departamentos de eubiose aqui na São Paulo, capital, onde eu vou deixar os telefones e você pode entrar em contato durante a semana, que hoje, sábado, 13 horas, né? Pessoal, o que a gente vai conversar hoje? O que a gente vai trocar uma ideia? Eu vou continuar o desenvolvimento do tópico que eu iniciei a semana passada, que eu falei sobre os 4 sóis cabalísticos. Só que hoje eu vou falar dos planetas. Vamos começar a fazer um paralelo
da astronomia com a astrologia, para a gente compreender, até mesmo através de dados físicos e empíricos obtidos através da ciência humana, começar a entender e fazer um paralelo com o lado oculto que está sempre presente ali, que muitas vezes a gente não enxerga. Então eu vou fazer algumas analogias no sentido da gente pensar junto, no sentido da gente trocar algumas ideias juntos. Então vamos lá. Semana passada eu falei dos 4 sóis cabalísticos, ou seja, existem na verdade 4 sóis. Nós temos esse nosso sol que a gente observa, que é um sol físico, que é esse sol que aqui, pelo menos no hemisfério sul, está botando para rachar literalmente nesses dias. Está um verão como nunca viram há 40 anos, eu com 49, devia ser uma criança quando fez um calor desse, e eu não me lembro. Criança brinca, topa tudo. Então está realmente de pegar. Então quando a gente observa esse sol que está com tudo, está com o sol a pino, vamos dizer assim, em relação a nós, no sentido da emanação da sua força, existem outros 3 centros de força, ou outros 3 sóis que emanam uma energia mais sutil que estão por detrás dele. Existe um sol equatorial, que está ligado à energia de Sírius, existe um sol polar, que está ligado à própria estrela polar, e por fim um sol oculto. Então o sol oculto é a energia mais sutil, que é emanada aqui para esses outros sóis, chegando até o nosso físico. Depois você tem uma energia um pouquinho mais densa, mas bem sutil ainda, que é o sol polar, que está ligado aos mistérios da estrela polar, que está sempre ao norte. Depois você tem a estrela Sírius ligado ao sol equatorial, onde você tem uma energia sutil, mas bem próxima à nossa. Então esses sóis, que na verdade estão ocultos em relação à energia do nosso Sol, no sentido de conhecimento ainda, eles emanam essas vibrações e o nosso Sol físico acaba pulsando. Então ele pulsa, assim como o nosso coração, como eu falei no programa passado, recebendo o alento da energia sutil dos outros sóis. Então quando a gente pensa no nosso Sol físico, na verdade ele é alimentado por outras consciências sutis que estão ligadas a ele. Mas é aí que vem agora o tema ligado ao programa. Só fiz retomei um pouquinho para quem não escutou ou assistiu esse programa, para entender do que se trata. Então, se esse nosso Sol físico, que carrega energia de outros centros de consciência mais sutis, que são sóis também, que esse Sol físico ele tem uma reverberação bem próxima ao nosso coração, que pulsa, ele é como se fosse um próprio átomo. Então, quando você fala, seria o grande átomo ligado ao nosso sistema, onde nós temos os planetas, que é o desenvolvimento de hoje, que circundam, que têm o seu movimento de translação ao redor do Sol, sendo que o nosso sistema é heliocêntrico, o Sol no centro, recebendo a emanação dessas 3 consciências sutis, e os planetas ao redor deste Sol, como se fossem os elétrons desse grande átomo, que fazem com que toda essa dança cósmica, essa harmonia das esferas, tanto falada pelos pitagóricos, fazem com que estas vibrações, através do seu movimento, ocasionem determinadas consciências que se projetam em nós aqui no planeta Terra. Então vamos começar a entender o que eu quero falar para vocês. O nosso Sol, esse Sol que a gente observa fisicamente, ele pulsa, assim como o nosso coração, que tem a sístole e a diástole, né? Que representa a contração e depois o relaxamento, e nesse pulsar nós temos a circulação de todo o nosso sangue pelo nosso corpo, banhando de vida o nosso corpo. Como vocês bem sabem, quando uma determinada parte do nosso corpo não recebe este banhar sanguíneo, ela começa a perder a sua vida. Então é a mesma coisa análogo aos raios solares, que vocês bem sabem que ocorre isso se não receber a incidência dessa luz. Mas aonde que mora o segredo? Nós precisamos compreender que os planetas que circundam ao redor deste grande átomo, vamos dizer assim, que representa o núcleo dele, que é o nosso Sol físico, eles ocasionam determinadas vibrações que chegam em nós aqui no planeta Terra. Como vários cientistas físicos já falaram, se nós pegássemos o que representa matéria no sentido físico, em todo o universo que a gente observa e juntasse tudo, o universo teria o tamanho de uma bola de basquete, que seria exatamente aquela parte dos prótons e dos nêutrons que representam o núcleo ali, aquela parte central do átomo, que os elétrons que giram ao redor dele
provocam uma determinada massa energética que faz com que exista muito mais energia do que realmente uma energia física ali presente no átomo. Então, quando a gente observa o nosso Sol, é a mesma coisa. Então, quando a gente vê o sistema solar, que é o sistema que nós, como terráqueos, como seres humanos que estão no planeta Terra, nós estamos inseridos nesse grande átomo e nós somos como se fôssemos um dos elétrons que estão circundando ao redor dele. E o ser humano é análogo a isso. Aí nós pegamos o princípio hermético da correspondência. O que está em cima é igual e análogo ao que está embaixo. Então, daí que nós vemos sempre todas as civilizações, todas as culturas, sempre antropoformizando Deus como uma realidade humana. Se você pegar um desenho extremamente iniciático, um desenho, uma arte divina, você pegar a Capela Sistina, ali do Vaticano, desenhada por Michelangelo, ou Miguel Ângelo, ou o anjo Micael, né? Daí você começa a entender de onde veio este ser. Ele pinta ali os anjos com Deus, com o seu indicador direito, encostando no indicador esquerdo do ser humano, representando esta analogia que eu estou falando para vocês. Só que antigamente tudo era muito velado. Aí que vem as religiões, que velavam muito esse segredo, a coisa muito simbólica, a própria Bíblia, o Pentateuco de Moisés, Gênesis. Ali quando você vê, é tudo simbólico. Agora a ciência devagarzinho já está começando a comprovar tudo o que sempre foi dito pela sabedoria das idades. Quando eu falo sabedoria das idades, eu estou falando de época anterior a Krishna, anterior a Buda, e óbvio, anterior a Cristo. Então todos esses grandes seres, esses avataras, né? Esses seres especiais, avatar, quer dizer a projeção da lei, ou Deus manifestado na face da Terra através de um corpo físico, eles sempre ensinavam, de acordo com a cultura da época, o conhecimento que tinha que ser passado. E agora a gente, recebendo eflúvios de uma nova era, uma era de aquário, que a parte científica, a tecnologia entra no seu apogeu. Veja o que nós já estamos fazendo há um século, como a humanidade mudou desde 1900, tudo isso são eflúvios de um novo contexto evolutivo. Então a ciência já tem que começar a abrir a sua cabeça para essas realidades que de ocultas não tem nada, é uma simples observação para começar a entender esses eflúvios astrais e mentais que estão em tudo e que está em todas as coisas. Isso está em nós também, vamos começar a compreender isso. Então você compreendeu que o universo, no seu sentido de massa física, se você juntar ele inteiro, ele fica do tamanho de uma bola de basquete. Então o que somos? Nós somos energia. Na verdade, tudo que você observa através dos seus sentidos é energia. Então nós somos uma vibração que representa ainda uma energia bruta que tem que ser transformada em consciência. Então quando nós começamos a entrar nesse aspecto de consciência, de compreender que tudo é energia, a gente começa a entender o movimento dos astros. Aí que entra a astrologia, andando junto com a astronomia, para que a gente comece a entender o que realmente isto representa. Vamos lá. Quando a gente começa a estudar a gente, nós que estamos no planeta Terra, que nesse sistema solar é o único planeta que possui vida. Então, quando vamos procurar vida aqui, ali, vamos mandar sonda ali, isso é pura viagem sem volta, no sentido de consciência. Vida, do jeito que nós conhecemos, nós temos hoje no planeta Terra. Existe uma onda de vida que marcha pelos planetas e hoje ela está projetada onde? Está projetada aqui no planeta Terra. Se você chegar em Vênus, que é o planeta que está mais próximo do Sol, ligado à nossa Terra, não tem condição de ter vida, é muito quente. Se você for para os planetas mais gasosos, é só você ver a constituição deles, conhecendo um pouquinho de astronomia. Se você for dos planetas observando da Terra em direção ao Sol, onde você encontra Vênus e Mercúrio, são planetas rochosos, onde a onda de vida já passou. Agora você tem essa possibilidade de vida aqui na Terra, e se você olhar os planetas posteriores, eles são planetas gasosos. Basta você estudar Júpiter, Saturno. Por quê? Porque não existe uma constituição física no sentido que nós conhecemos. Então vamos começar a entender, fazendo um paralelo
com a astronomia, que é uma ciência oficial, através da astrologia, que sim, é uma ciência também, por que não? Chame de ciência oculta, ou não possui dados ainda físicos e materiais e empíricos para colocá-la como uma ciência, mas se você entrar nessa conversinha rápida comigo aqui, pelo menos uma forma diferente de você pensar em relação aos astros será formada em você, e você vai começar a entender você. Vamos lá. Na astrologia, a gente considera a Lua um planeta, porque a Lua na astronomia é um satélite, ok? Na ciência oficial ela é um satélite. Por quê? Porque ela gira ao redor da Terra, que no caso é um planeta. Mas, na verdade, a Lua representava um planeta bem menor que a Terra, que foi capturado pelo movimento gravitacional da Terra. Então nós precisamos entender que quando a gente fala da Lua, a Lua representa o passado, daí que você pega os astrólogos falando, a Lua representa o passado, a Lua representa a água, sendo que eu entro em convergência com estudos de pessoas de eubiose antigos que conviveram com o professor Henrique José de Souza, que falaram que a maioria da água que existe no planeta Terra hoje veio da Lua. Então eu entro em convergência com esse pensar. Foi o Paulo Albernaz, grande ser da época do professor Henrique José de Souza, que fez esta analogia, e eu entro em influência com ela, e a ciência já está provando isso. Basta você procurar. A água da Terra está ligada à Lua, você vai ver que ali, se você procurar no Google, você vai ter várias matérias para poder elaborar uma nova forma de pensar. Mas vamos lá. A astronomia, você pode dizer que ela aceita a influência da Lua em relação ao planeta Terra. Como não tem como. Por quê? O movimento da Lua, como se fosse um próprio freio em relação à Terra, sendo que ela está circundando a Terra como a própria mãe da Terra, daí vários ocultistas falarem que a Lua é a mãe da Terra, então ela sempre vai exercer no ser humano e em todos os reinos que estão aqui no planeta Terra influências. Então você pega ele influenciando as marés. Você tem a alta maré, a maré baixa. Tudo isso está ligado ao quê? Ao movimento lunar. Então, quando você fala da Lua, quantos nascimentos não ocorrem na virada da Lua? Quem é mamãe, está me ouvindo agora, pode comprovar isso. Quase sempre no primeiro ou no segundo dia que tem uma lunação nova, crescente, cheia ou minguante, quando as crianças nascem, que estão ligadas a esse eflúvio de energia. Você nasce num determinado ciclo da Lua, porque a sua constituição interior, aquele espacinho vazio que está em cada um dos seus átomos como energia, são inundados dessa consciência planetária. Daí que você pega a astrologia como uma ciência, que quando andar junto com a ciência oficial, quando os cientistas começarem a entender a influência que esses astros exercem em relação a nós, a ciência vai mudar todos os seus conceitos. As angulações, as forças ligadas a eles, como dignidades planetárias que eram faladas por grandes civilizações. Daí você pega os gregos, sendo que cada um dos planetas estava ligado a uma divindade, Mercúrio a Hermes, Vênus a Afrodite, Marte a Áries, Júpiter ao próprio Zeus, Saturno, Cronos. Então eles ensinavam na época deles toda essa movimentação para que as pessoas da época entendessem essas energias invisíveis que estão dentro de nós. Que quando você entra num colégio sério, como de repente vou citar, que hoje é a ponta para mim, Sociedade Brasileira de Eubiose, você começa a entender essas influências astrais mentais, que são forças que através da nossa alma, que a gente faz o desenvolvimento dela em cada reencarnação, que são os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, eles são inundados e influenciados por esses movimentos dos astros. Muitos adeptos, citando Mário Rosso de Luna, ele escreveu: os astros inclinam, porém eles não obrigam. Então essas inclinações o que são? Reverberações que vêm dentro de você, dentro do seu ser, através desses planetas, que são essas forças astrais e mentais, que podem criar tendências à sua forma de pensar, à sua forma de sentir e principalmente à sua forma de ser e agir, mas isso não é uma obrigação. Por quê? Porque o seu livre-arbítrio, sendo que Deus habita dentro de você, ele é superior a tudo isso. Mas para você conseguir essa libertação, agora cito outro teósofo,
ou ocultista ligado à atual eubiose, foi Antônio Castanho Ferreira, ele deu um complemento a essa fala de Mário Rosso de Luna. Então os astros inclinam, mas não obrigam. Mas, aí vem o complemento com as minhas palavras de Antônio Castanho Ferreira, mas para o ser humano que não se desenvolve, o ser humano que não tem um potencial de acreditar em si, que isso que é o que a iniciação procura potencializar em você como consciência, essas inclinações acabam se tornando obrigações. Então nós precisamos começar a entender que quando nós começamos a entender a influência desses planetas ou astros como forças que sempre vão nos impactar ou banhar com a sua energia, a energia deles chove de uma forma invisível constantemente para nós, a gente começa a dar um real sentido. Vamos então falar um pouquinho deles. Você pega a Lua, que está bem próxima a nós, a Lua está ligada ao elemento água, e o ser humano hoje é 70% água. Então, quando a Lua faz as suas fases, quando troca energias com os outros planetas através de angulações, tudo isso entra na sua água. E se você é 70% água, então o que você diz? Que a Lua interfere demais na sua constituição, no seu desenvolvimento. Então a ciência já começa a entender esses eflúvios lunares. Se você pegar, de repente, as pessoas do interior, as pessoas da roça mesmo que estão ali, eles sabem que fase da Lua que pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, que de repente não pode cortar o bambu ou qualquer outra coisa que vai dar caruncho, como eles falam. De repente eles sabem que não pode, de repente, em determinada fase da Lua, não pode ali trabalhar cirurgias nos animais, pois o animal pode morrer, as castrações e por aí vai. Então, a ciência já está abrindo esse caminho. Mas quando a gente começa a entender energias mais sutis pelo fato desses planetas estarem mais distantes aqui da Terra, a ciência ainda não entrou nisso. Daí que você pega Vênus, que vem logo depois da Lua. Vênus, ele trabalha com essa parte afetiva, então a parte emocional astral da Lua, em Vênus ela é um pouco mais sublimada, então o movimento de Vênus, ele pode de repente trazer para os seres humanos várias inclinações para esse emocional, para o seu lado afetivo. E por fim Mercúrio, que está bem próximo do Sol, já mexe com a nossa parte mental, porque é uma consciência mais afastada do planeta Terra. Então, nós precisamos entender que todo esse movimento dos planetas, eles introjetam em nós inclinações que estão ligadas a essas consciências sutis que nós sabemos que existem, mas do que não dá para medir ainda. Então, as emoções geram energia, a força mental, os pensamentos e as ideias geram energia. Então, quando você começa a entender esses movimentos e as suas vibrações, é esse grande átomo cósmico, celeste, maravilhoso que é o nosso sistema solar, que está dentro de nós através de milhares, milhões, bilhões de pequenos sistemas e de energias que recebem esses eflúvios. Se você olha agora, não indo para o Sol, indo ao contrário, você tem Marte, Júpiter, Saturno. Então, essas consciências que estão em movimento, que fazem parte da nossa realidade cósmica coletiva, como o sistema solar, influencia sim. Então existe uma sapiência, existe uma ciência oculta que deve ser trabalhada de uma forma maravilhosa por nós, que é a astrologia, para que a gente entenda como dignidade, consciência e eflúvios de planos mais sutis e de planos mais densos, no sentido de consciência que estão em nós. Então aqui, no Caminhos da Consciência, você teve uma forma de, pelo menos, entender o que é esse grande átomo celeste que se manifesta nos nossos bilhões, trilhões de átomos terrenos. Queridos ouvintes, se você entrou em influência, como eu te falei, eu tenho alguns convites para te fazer. Departamento Moca, São Paulo, Zona Leste, anota o telefone aí, 2021 7290. Então você quer fazer a iniciação da eubiose na Zona Leste, a Moca é um departamento super bacana, está bem perto ali da Avenida Paes de Barros. Telefone 2021 7290. Vai ter uma palestra dia 13, gratuita, quinta-feira à noite, de um rapaz super bacana, o Ademir, que vai dar uma visão atualizada da eubiose. Última vez o telefone da Moca, 2021 7290. Liga dia de semana, de segunda a sexta, após as 14 horas. Agora o departamento do Sumaré,
que fica na zona oeste. Também o Peregrino está começando, o Tiago, rapaz super bacana também, é o instrutor de lá, e eu vou ajudar os dois, desses dois lugares que eu estou divulgando. Anota o telefone do Sumaré que você pode ligar agora. 2667-0760. 2667-0760. Se você quer fazer por correspondência onde você estiver no planeta, você também pode. Meu e-mail para eu indicar o departamento para você entrar em contato com eles. caminhos2005@terra.com.br. Queridos ouvintes, agradeço de mente e coração você que esteve sintonizado, está sintonizado comigo agora, que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo sábado.